Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre sua palavra. E o vídeo de hoje é mais um vídeo com as aulas bíblicas básicas que todo cristão deve saber. Hoje nós vamos ver a aula de número 36 e nós vamos ver sobre céu e inferno. Para a gente poder começar, vamos ver os nossos textos-chave de hoje, que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 ao 15, e no capítulo 21, versículo 21 até o versículo 27. Vamos ver a primeira parte que se encontra no capítulo 20, do versículo 13 até o versículo 15. Diz assim: O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E o próximo texto é no capítulo 21, versículo 21 até o versículo 27, que diz assim: As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como um vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu trouxe uma frase hoje para a gente poder refletir, e essa frase é de Leonard Ravenhill, que diz assim: Não há lágrimas no céu, e nem há sorrisos no inferno. Vamos ver então primeiro sobre o céu, definição de céu, como é o céu e como entrar lá. O céu é o lugar da habitação de Deus, segundo a Bíblia. A gente vê isso em Salmos, capítulo 33, versículo 13 e 14, e em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Então, o céu é a habitação de Deus. Esse céu aqui não é o céu que nós vemos, nem é o céu onde ficam as estrelas e os planetas. Paulo chama isso de um terceiro céu. Paulo fala de um terceiro céu, nos mostrando que há 3 céus. O primeiro céu é esse céu azul que a gente vê quando olha para cima. O segundo céu é o céu do espaço, onde ficam as estrelas, os planetas, os meteoros, as galáxias. Então esse é o segundo céu. E existe o terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus habita. O céu também é o lugar para onde Cristo foi depois de 40 dias ressuscitado por Deus, e lá ele habita até hoje. Isso nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 11 e Hebreus 9, capítulo 9, versículo 24. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus passou 40 dias ainda andando na terra junto com os seus discípulos. Depois desses 40 dias, Jesus subiu ao céu. Lá nesse céu é onde Deus habita, que é o terceiro céu. É lá nesse céu que ele está lá até hoje. O céu é descrito como uma pátria, um país, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 16. É por isso que a Bíblia diz que enquanto nós estivermos na terra, nós não devemos nos comportar como habitantes dessa terra, como moradores daqui, como nativos daqui, mas nós devemos nos comportar como estrangeiros, sabendo que nós não somos daqui e que nós não vamos permanecer aqui. Aqui nesta terra nós estamos apenas de passagem. Logo, logo a gente volta para casa, a gente vai para o nosso verdadeiro lar, a nossa pátria, que é o céu. Ele também é retratado como uma cidade, conforme nós vemos em Hebreus 11, versículo 10. Inclusive, os cristãos, aqueles que são salvos, que se entregaram a Cristo, são chamados de cidadãos do céu.
Essa cidade é descrita na Bíblia como descendo para uma nova terra e um novo céu, onde a igreja habitará lá para sempre com Jesus, conforme Apocalipse 21. Então, em Apocalipse 21, nós vemos que a antiga terra, que é essa que a gente está agora, e o antigo céu já não existem mais, porque Deus fez tudo novo. E então, essa pátria que onde nós vamos morar, esse lugar celeste que nós iremos morar, ele vai descer para essa nova terra e esse novo céu, e é nesse lugar onde nós vamos habitar eternamente com Cristo, conforme tem lá em Apocalipse capítulo 21. Enquanto nós estivermos nesse nosso corpo atual, as realidades do céu são invisíveis para nós, e nós só a conhecemos pela fé, conforme 2 Coríntios 4, versículo 18 e capítulo 5, versículo 7. Então, as coisas que nos é dita acerca do céu, de como ele é e tal, essas coisas nós só podemos, por enquanto, crer pela fé. Porque, por enquanto, não tem como nós vermos o que existe lá no céu. Isso nós só vamos ver quando Jesus voltar aqui transformar o nosso corpo e nos levar para habitar com ele. O céu é um lugar onde a comunhão jamais se quebrará. Então, lá no céu sempre vai haver comunhão. Não vai mais haver desavenças, não vai haver disse-me-disse, não vai haver inveja, egoísmo, não vai haver nada disso, só vai haver paz e comunhão para sempre. Lá não haverá mais lágrimas, tristeza, dor, doenças ou morte, já que a morte será o último inimigo a ser vencido por Deus, conforme nós vemos em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Então no céu não tem nada de ruim, doença, tristeza, dor, choro, nada dessas coisas existem no céu, tudo isso vai ter ficado para trás. Também no céu não haverá sol, porque não há necessidade de sol, já que a luz da glória de Deus iluminará tudo. Por esse mesmo motivo, também no céu não haverá mais noite. A noite simboliza um período de escuridão, um período de sofrimento, um período que ainda tem coisas que a gente não conhece. A luz, o dia, simboliza um período de esperança, um período de paz, um período onde tudo está iluminado e não há nada mais oculto. Então, no céu não vai haver noite, só vai haver dia o tempo inteiro, mas esse dia não vai ser iluminado pelo sol, porque não vai mais existir o sol, já que ele não vai mais ter nenhuma serventia, porque a glória de Deus é que vai iluminar o lugar. As festas e as celebrações que nós fazemos aqui são apenas um vislumbre da alegria que haverá no céu. Muito pelo contrário do que algumas pessoas possam achar, Deus não é um Deus carrancudo, um Deus super sério, um Deus que tem a cara zangada, a cara irada. Não, Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus de paz e é um Deus de alegria. Deus, ele é feliz. Deus, ele gosta de música, Deus, ele gosta de festa, Deus, ele gosta de diversão. Muitas pessoas não querem vir para Deus porque acreditam que a partir do momento que elas forem para Deus, elas não vão poder mais ser felizes, elas não vão mais poder se divertir, brincar, conversar. Elas acham que elas não vão mais poder fazer esses tipos de coisas. Mas esse pensamento só mostra que elas não conhecem verdadeiramente a Deus. Porque se você for observar quem Deus é e o que ele exige do seu povo na Bíblia inteira, você vai ver que Deus é um Deus que gosta muito de festas. Você pode ver, por exemplo, no Velho Testamento, várias festas que foram instituídas por Deus. E não era uma festa como a gente está acostumado hoje, que as mais longas duram uma noite inteira. Não, as festas no Velho Testamento duravam dias. Algumas duravam 7 dias. A festa de casamento, por exemplo, aquela festa de casamento que Jesus foi, que ele transformou a água em vinho, aquela festa era uma festa que durava 7 dias. Então eram 7 dias de festa, todo mundo comendo, se divertindo, brincando, dançando.
Então, Deus, Jesus, eles são felizes, eles gostam de festa, eles gostam de diversão, eles gostam da alegria. Só que a alegria do mundo é diferente da alegria de Deus. Porque a alegria do mundo envolve tudo quanto é tipo de coisa errada. A alegria do mundo, ela quer satisfazer os desejos da carne. Já a alegria de Deus é uma alegria pura, é uma alegria saudável. Então é esses tipos de coisas que Deus gosta. Coisas que são puras, que são saudáveis, que são de boa fama, que são honradas. Mas Deus gosta sim de festa, contanto que não sejam coisas que firam a sua santidade. Para entrar no céu é necessário ter um corpo transformado. Por que é necessário ter um corpo transformado para poder entrar no céu? Porque o nosso corpo que nós estamos hoje é um corpo pecaminoso. Apesar de os salvos não serem mais servos do pecado, ou seja, eles não obedecem apenas o pecado de uma forma que eles não conseguem não obedecer o pecado, porque assim, quem não é salvo, a Bíblia diz que ele é um servo do pecado. Ele só faz o que o pecado quer. A única coisa que ele consegue obedecer é o pecado. Ele não consegue fazer o que é certo. A partir do momento que a pessoa é salva, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa. E aí essa pessoa, ela é liberta do pecado. O pecado não é mais o seu senhor. Ela não é mais serva do pecado. Então ela vai ter condições de vencer o pecado. A carne dessa pessoa, o nosso corpo carnal, ainda é um corpo caído. Ainda é um corpo corruptível. Então, vez ou outra, sim, nós vamos acabar caindo, tropeçando em alguma coisa. Aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, né? Já está pecando porque está mentindo. Todo mundo peca, até os mais santos pecam também. Todos os salvos pecam. A diferença é que o pecado entre o salvo e o não salvo é que o não salvo peca por tropeço, ele peca porque quer, porque gosta de pecar. Já o salvo, quando ele peca, aquilo foi um tropeço, foi uma coisa sem querer. Não é uma coisa que ele ama fazer. Ele faz porque o corpo dele ainda é corruptível, ainda acaba pecando, mas ele não gosta de fazer aquilo. Então esse tipo de corpo, ele não pode entrar no céu, porque ele é um corpo corruptível, ele é um corpo impuro. E no céu não pode entrar nenhuma impureza. É por isso que para a gente poder entrar no céu, primeiro a gente vai ter que ter o corpo transformado. Enquanto a gente está na terra, enquanto Jesus ainda não voltou, os corpos daqueles que morrem com Cristo vão para debaixo da terra e se acabam, né? Vão dentro de um caixão, vão para debaixo da terra, apodrecem e se acabam até virar pó. Já as suas almas vão para o céu, para o paraíso, é um lugar que a Bíblia chama de paraíso, para descansar nesse paraíso até o dia de Jesus voltar e ressuscitar essas pessoas, colocar de novo a sua alma dentro do seu corpo, só que o seu corpo vai ser um corpo transformado, vai ser um corpo totalmente, não em aparência, né? Por exemplo, se você tem uma determinada cor, tem um determinado tipo de nariz, tem uma determinada cor de olho, cor de boca, vai ser com esse cor de olho, essa cor de olho, essa cor de cabelo, essa cor de pele, com esse nariz que você vai ressuscitar quando Jesus voltar. Mas não vai ser mais um corpo que pode adoecer, um corpo que pode entristecer, um corpo que pode pecar. Vai ser um corpo que a Bíblia diz que é semelhante ao corpo glorificado de Cristo, semelhante ao corpo em que Jesus ressuscitou. Então, para entrar no céu, é necessário que os nossos corpos, que são corruptíveis, sejam transformados em corpos parecidos com o corpo de Jesus, que são corpos que não podem mais pecar, que não vão mais sentir dor, não vão mais sentir tristeza, não vão mais sentir nenhum sentimento ruim. O céu que as pessoas vão hoje, quando morrem, né, com Jesus, é chamado de paraíso, conforme nós vemos lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. A palavra paraíso aqui é paradeisos e significa jardim, bosque sombreado, um lugar bem regado, um parque, um lugar de prazer. Então, quando a Bíblia fala de paraíso, quando a Bíblia diz que os mortos que morrem com Cristo hoje vão para o paraíso, significa que elas vão para um lugar que é parecido com um bosque, parecido com um jardim sombreado e bem regado. Os pais da igreja, ou seja,
os mestres da igreja primitiva, eles acreditavam que esse lugar estava associado ao Jardim do Éden. Muitos achavam que provavelmente esse paraíso que as pessoas que morrem com Cristo vão, hoje em dia, suas almas vão para lá descansar até o dia de Jesus voltar, esse paraíso pode ser o Jardim do Éden, já que a tradução da palavra paraíso se assemelha muito ao que era o Jardim do Éden lá no Gênesis. O céu que nós vemos não é o céu que Deus reina. Paulo fala, nós vemos aqui nesse instante, né, que Paulo fala de um terceiro céu. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao versículo 4. E aí nós vemos que o primeiro céu é esse céu que a gente olha para cima e vê azul. O segundo céu é o céu das estrelas e dos planetas. E o terceiro céu é aquele que Deus reina. No céu, as recompensas vão ser de acordo com as suas obras, conforme Mateus 25, versículo 14 ao 30, e 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15. Não é a salvação. A salvação não é pelas obras. Não tem nada no mundo que qualquer pessoa possa fazer para poder conseguir ser salvo. Você pode ser a pessoa mais bondosa do mundo inteiro, não fazer maldade com ninguém. Mesmo assim, esse tipo de vida seu não faz com que você consiga ser salvo. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E nem vem das suas obras, para que ninguém tenha do que se orgulhar, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é pelas obras. Você não é salvo porque você pratica boas obras. Você pratica boas obras porque foi salvo. As obras, elas não são um meio para que você seja salvo. As boas obras, elas são resultado da vida daquele que foi salvo. Só que quando a gente chegar no céu, quando as pessoas que morreram com Cristo chegarem no céu, vai existir o que a Bíblia chama de galardão. O galardão são recompensas. E cada um vai receber as suas recompensas de acordo com aquilo que fez. Mesmo que a sua salvação não seja pelas obras, mas as suas recompensas vão ser de acordo com as suas obras. Aquele que fez pouca coisa vai receber poucas recompensas, uma recompensa menor. Aquele que fez muitas coisas vai receber uma recompensa maior. E como entrar no céu? A Bíblia não diz que as pessoas boas é que vão para o céu, mas ela diz que são os que se arrependem dos seus pecados e confessam esses pecados a Cristo pedindo perdão. Essas pessoas receberão o perdão de Deus e essas pessoas é que serão salvas. Então não são as suas obras, não é porque você é uma boa pessoa que você vai ser salvo. Você só pode ser salvo se você reconhecer os seus pecados, se arrepender deles, confessá-los a Jesus e pedir perdão, se entregando totalmente a Jesus para obedecê-lo de todo o seu coração. Aí Deus vai te perdoar e vai te salvar. Romanos 3 diz que não existe ninguém bom e ninguém que procure a Deus, nos mostrando que todo mundo é totalmente e unicamente pecador. Aquele que não é salvo, na verdade todos os seres humanos, né, não nascem salvos. Filho de crente não é crentinho. Então todos os seres humanos não nascem salvos. Quando eles nascem, eles são completamente, ou seja, o seu corpo inteiro, e unicamente, é a única coisa que nós conseguimos fazer é pecar, é desobedecer a Deus. Marcos 10, 28 também nos diz que ninguém é bom, só Deus. Quando o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que poderei fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: olha, ninguém existe de bom. Ninguém é bom, somente Deus é bom. Então não existem pessoas boas, somente Deus é bom. Agora, aqueles que são salvos vão praticar boas obras, porque isso vai ser um reflexo de Jesus neles, um reflexo dos atributos de Jesus através deles, que é o que a gente chama de fruto do Espírito. Mas a pessoa mesmo, não existe nenhuma pessoa boa. Efésios 2, 8, 9 nos diz que a salvação é pela fé e não pelas obras. João 3,16 diz que Deus mandou o seu Filho unigênito para salvar os que nele crescem, os que crescem em Jesus, os que crescem em Jesus e confessassem o seu nome, esses sim seriam salvos.
Romanos 11, versículo 6 diz que se fosse pelas obras, então já não seria verdadeira graça. Então, se a nossa salvação fosse ganha através das nossas boas obras, então já não seria graça. E tudo aquilo que a Bíblia fala sobre graça, então teria que ser descartado, porque a graça já não seria graça. Nenhum bem supera o nosso mal. Um só pecado arruína tudo. A Bíblia diz que o pecado é a quebra da lei de Deus. Então, quando você desobedece a Deus, você cometeu o pecado. A Bíblia diz também que quando você desobedece a Deus em uma coisa, você está sendo culpado de desobedecer a Deus em todas as outras coisas. Você vai ser culpado do mesmo jeito e vai ser condenado do mesmo jeito. Então é impossível que alguém possa obedecer totalmente a Deus, ser uma pessoa boa. Porque só por causa de um pecado ela já se torna totalmente culpada. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que o pecado é quebrar a lei de Deus, ou seja, desobedecer a Deus. E Tiago 2,10 é que diz que quem quebrar um só mandamento é culpado de quebrar todos os outros mandamentos. Romanos 6,23 vem nos dizer que a consequência pelo pecado, o resultado do pecado, o salário pelo pecado é a morte. Então, se você é um pecador, a consequência disso vai ser a morte. O pecado barrou a nossa entrada no céu. Deus é um fogo consumidor. A santidade da presença de Deus pode nos destruir por causa do nosso pecado. O motivo de nós conseguirmos nos achegar a Deus é por causa de Jesus. Isso nós vimos em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22. Nada impuro pode entrar no céu, conforme Apocalipse 21 e 22. Nosso pecado nos torna impuros. E Deus é totalmente santo. Então, se nós, com a nossa impureza, nos achegássemos a Deus, a santidade de Deus nos destruiria. Porque a santidade de Deus é como um fogo que destrói tudo aquilo que é impuro. Como, por exemplo, o ouro. Quando os mineradores pegam o ouro e eles vão tratar o ouro, vão limpar o ouro para poder revender para os fabricantes de joias, eles colocam o ouro num recipiente e colocam esse recipiente no fogo. E esse fogo, ele esquenta tanto o ouro, ele esquenta tanto, a um ponto de que todas as sujeiras do ouro, todas as impurezas que existem naquele ouro, vão subir para a superfície do ouro. E aí a pessoa que está tratando aquele ouro, ela vai tirar as impurezas e vai jogar fora. E ali vai ficar apenas o ouro puro, o ouro purificado, sem nenhuma sujeira. Da mesma forma é Deus com a gente. Nós somos, não dizendo que nós somos valiosos, tal, não é esse o sentido dessa figura que eu estou querendo trazer aqui. Mas de dizer que nós somos como aquele ouro que o minerador pegou, que é cheio de sujo. Não leve em conta, Deus está dizendo aqui que nós somos igual ao ouro, que nós temos o mesmo valor. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós mesmos, nós não temos valor nenhum. O valor que nós temos em nós é por causa de Jesus Cristo. Então, nós somos como aquele minério que o minerador pegou e precisa ser colocado no fogo para poder ser tirado a impureza. São as provações, as tribulações, as dificuldades que a gente passa, coisas que às vezes Deus permite que a gente passe para poder nos amadurecer. Sem esses problemas, essas tribulações, nós nunca vamos amadurecer. Vamos ser sempre meninos na fé, sem entender o que Deus quer de nós e sem entender verdadeiramente quem Deus é. Então nós precisamos passar por essas coisas. É como um fogo que Deus permite a nós para tirar as nossas impurezas. As tribulações são provas que a gente passa para Deus poder tirar as nossas impurezas aos poucos, porque para nós tem que ser aos poucos. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos limitados. Se Deus tratasse com a gente tudo que Ele precisa tratar com a gente somente de uma vez, nós certamente morreríamos, porque nós não aguentamos a presença de Deus, nós não aguentamos o peso da mão de Deus. Por isso que Deus trata com a gente de forma devagar, não por Ele, mas por nossa causa, porque nós somos limitados e Ele trata com a gente como um oleiro trata com o barro. Quando Ele vai fazer um jarro de barro, o oleiro ele tem que ser delicado, ele tem que ser cuidadoso, porque aquele barro é frágil e a qualquer momento o barro pode cair e quebrar. Então é assim que Deus trata conosco. E Ele precisa tirar as nossas impurezas para que a gente possa se achegar à presença dEle.
Só que sozinhos nós não conseguimos nos achegar à presença de Deus. É que nem lá no tabernáculo. Lembra lá no tabernáculo, no Velho Testamento? Somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus apenas uma vez por ano, depois de ter feito todo um ritual, de ter feito sacrifícios, de ter tomado um banho, né, ter passado por um banho ritualístico. Então tinha toda uma coisa que o sumo sacerdote tinha que fazer, e isso era somente uma vez por ano, para ele poder entrar na presença de Deus e não morrer. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, assim como todos os outros seres humanos, era um homem pecador. Então Deus tinha que preparar aquele homem para que ele pudesse aguentar chegar à presença de Deus sem morrer. Hoje nós não morremos quando nos achegamos à presença de Deus por causa de Jesus. A morte de Jesus rasgou o véu do tabernáculo, o véu do templo, que separava as pessoas da presença de Deus. E é por causa de Jesus que hoje, mesmo com todos os nossos erros, mesmo com todas as nossas falhas, nós podemos nos achegar à presença de Deus. Agora sobre o inferno. O que é o inferno? Na Bíblia, a palavra inferno é usada em vários sentidos diferentes, dependendo da tradução ou do contexto em que aquela palavra está inserida. Por exemplo, nós temos a palavra Sheol ou Seol, que é usada para inferno. Você vai ver que tem várias palavras no idioma original que para nós foi traduzido simplesmente com inferno. São 4 palavras: Sheol, Hades, Tártaro e Guiena. Todas as 4 foram traduzidas como inferno para a gente. Então, para a gente, inferno é como se fosse uma coisa só. Mas, segundo a Bíblia, existem 4 tipos de inferno, né? Dependendo do contexto, dependendo da palavra, e cada um significa uma coisa. E é importante que a gente saiba o que cada um significa para a gente não se confundir. Então, a Bíblia fala do primeiro, que é o Sheol ou Seol. E essa palavra é usada apenas no Velho Testamento. Essa palavra, Sheol, é uma palavra hebraica. E ela, quando se fala de inferno no Velho Testamento, se usa a palavra Sheol. Sheol não é mais usado no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra Sheol foi mudada para a palavra Hades. Por quê? Porque Sheol é no hebraico, que é a língua que foi escrita o Velho Testamento, hebraico e aramaico. E Hades é grego, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento. São idiomas diferentes, o hebraico e o grego. São 2 idiomas diferentes. Então, num idioma, no hebraico, é o Sheol, e no grego é Hades. Ele significa, lá no Sheol, por exemplo, no Velho Testamento, aparece 65 vezes. E significa cova, um buraco cavado no chão, ou uma sepultura. Isso nós vemos lá em Gênesis 37, 35. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Nessas 2 passagens, a gente vê a palavra inferno, que lá é traduzida por Sheol, e a gente vê que o significado, de acordo com o contexto da passagem, é simplesmente isso, um buraco no chão. É o buraco onde se cava para poder colocar o caixão. Mas também ele é usado para para falar sobre o inferno, que as pessoas que morrem sem Jesus hoje vão para lá. As pessoas que morrem sem ser salvas vão para esse inferno. Esse inferno também é o que é chamado de Sheol no hebraico, mas é chamado de Hades no grego. No grego, essa palavra Hades, ela é usada no Novo Testamento durante 10 vezes, no lugar da palavra Sheol. Ela tem o mesmo significado. Isso a gente vai poder ver lá, por exemplo, em Atos, capítulo 2, versículo 31. Então, o que é o Sheol ou Hades, dependendo do idioma, muda a palavra, mas é a mesma coisa. É o buraco cavado no chão, onde se coloca a pessoa morta, né, o corpo da pessoa morta, ou o inferno, onde os não salvos vão hoje. Eles vão para o Sheol, para o Hades. Uma outra palavra usada na Bíblia para falar de inferno é tártaro. Tártaro é uma palavra grega que ela só aparece no Novo Testamento, já que o Novo Testamento é que foi escrito em grego, e ela só aparece uma vez. Ela é o lugar dos anjos caídos aprisionados. A gente vê essa palavra lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, quando Pedro nos diz que existem alguns anjos caídos, ou seja, alguns demônios, que estão aprisionados no abismo, no inferno. Esse inferno lá é o que chamam de Tártaro. Para os gregos,
era a morada triste e sombria dos mortos ímpios mais perversos ou dos deuses. Então dá pra gente entender também que é por isso que Pedro usou a palavra tártaro, né? Muitas pessoas viam, por exemplo, os demônios como alguns deuses. Em muitas religiões pagãs, os demônios eram vistos como alguns deuses ou confundidos com alguns deuses. Então eles achavam que os anjos caídos poderiam ser uma espécie de deuses. E era nesse lugar que esses deuses maus ficavam aprisionados. Algumas outras passagens se referem ao Tártaro como um abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31, Romanos capítulo 10, versículo 7, Judas capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 e outras passagens também. Então, essa palavra, abismo, que do grego é abussos, significa um poço sem fundo, com muito fumo, um local dos mortos. Era o local onde se acreditavam que os deuses maus estariam aprisionados. Que aí a gente vê aqui através de Pedro que eram os anjos caídos, os demônios, alguns demônios que estariam aprisionados nesse local. E esse local que a gente conhece como inferno, mas no original está escrito lá Tártaro, é também o mesmo local que é chamado na Bíblia de abismo. Agora, uma coisa interessante que a gente pode ver sobre o abismo, sobre o Tártaro, sobre esse inferno, é que conforme Lucas 8,31, os demônios temem esse lugar. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham, que os demônios habitam no inferno, os demônios não habitam no inferno. Na verdade, eles temem o inferno. Quando Jesus foi expulsar os demônios que tinham lá naquele endemoniado gadareno, eles dizem assim, porque o Senhor veio nos atormentar antes da hora. Ou seja, eles sabem que eles têm, já está determinado que eles vão ser lançados lá alguma hora. Algum dia vai chegar esse dia e eles vão ser lançados lá. Mas eles não querem ir antes da hora. Aí eles pedem, não nos mande para o abismo, deixe que a gente vá antes para os porcos, mas não nos mande para o abismo. E aí Jesus permite que eles vão para os porcos, e aí é quando os porcos caem lá no precipício, para dentro do mar, e eles morrem. Então nós vemos que os demônios não habitam no inferno, não estão lá maltratando ninguém, torturando ninguém. Não, na verdade eles temem esse lugar, porque o inferno é o lugar de prisão desses espíritos. E a terceira palavra usada para inferno na Bíblia é o Guiena. Nós vemos já o Hades, que é a mesma coisa do Sheol. Nós vemos já o Tártaro e agora tem o Guiena. O que é o Guiena? O Guiena ele é usado apenas no Novo Testamento, já que é uma palavra grega. Ele aparece no Novo Testamento 12 vezes. E ele é o lago de fogo, conforme nós vemos em Apocalipse 20, versículo 9 e versículo 10. É aquele lago de fogo, onde no final dos tempos, depois do julgamento, os mortos que morreram sem Cristo vão ser lançados lá. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados lá nesse lago de fogo. Satanás e os demônios vão ser lançados nesse lago de fogo. Então, esse lugar é o lugar final de castigo para as pessoas que rejeitarem a Deus. Ele é o termo que Jesus mais usou para falar sobre o destino final dos ímpios. Ele foi criado para o diabo e para os seus demônios, e não para os homens, conforme nós vemos em Mateus 25, 41. Então, esse lago de fogo, esse inferno, ele não foi criado para os homens. Ele foi criado como um castigo, uma prisão, uma condenação para o diabo e para os demônios. Não foi criado para o ser humano. Mas o ser humano rebelde que rejeitar a Cristo vai ser lançado lá. Porém, no julgamento final, aqueles que tiverem rejeitado a Jesus também irão para lá. Seu nome veio do Vale de Inom. Guiena, o nome Guiena veio de do Inom, Vale de Inom. Por quê? Porque o Guerrinom, que era o Vale de Inom no Novo Testamento, era o lugar onde lá no Velho Testamento se sacrificavam as crianças para Moloque. Algumas pessoas que adoravam o deus Moloque, durante os sacrifícios, eles levavam os seus filhos para queimar em sacrifício a Moloque. E era lá nesse vale que se chamava Inom,
né, Rinom ou Inom, que era o vale de Inom, Ge-Inom. E aí, lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, nós vemos que o rei Josias, aquele rei que começou a reinar com 8 anos de idade e tal, o rei Josias foi lá e derrubou o altar que havia ali, o altar de Moloque. E ele pôs um fim nas abominações que aconteciam naquele vale, ali naquele lugar, né, que as pessoas iam entregar os seus filhos para Moloque. Mais tarde, aquele vale onde Josias foi lá e derrubou o altar e destruiu aquele lugar, mais tarde aquele lugar se tornou o lixão da cidade de Jerusalém. Era o lixão do lugar. E não só da cidade de Jerusalém, mas todas as cidades ao redor mandavam o seu lixo para lá. Lá era onde acontecia as incinerações do lixo de Jerusalém e das cidades ao redor. Lá havia tanto descarte que o fogo nunca se apagava. E os vermes que tinham lá se alimentando das coisas podres nunca morriam. Sempre tinha verme, sempre tinha fogo queimando, sempre. Conforme nós vemos lá em Josué capítulo 15, versículo 8, Jeremias capítulo 7, versículo 31, e 2 Reis capítulo 23 e versículo 10. Enquanto o Hades é o lugar de tormento da alma antes do juízo final, o Gueena é o lugar de tormento eterno pós-juízo final para a alma e o corpo dos ímpios e de Satanás e dos demônios. O que vai ser lançado lá nesse Guiena, no Lago de Fogo, não é somente as almas dos ímpios, mas eles vão ser lançados vivos com os seus corpos. A Bíblia diz que no final de tudo, Deus também vai ressuscitar os que morreram sem Cristo. Eles também vão ser ressuscitados, só que sem um corpo transformado. Eles vão ressuscitar com o mesmo corpo, do mesmo jeito que eles morreram. E eles vão ser lançados vivos no Lago de Fogo, para sentir a dor fisicamente também, sentir o castigo de Deus fisicamente também. O inferno existe porque Deus é justo, porque muitas pessoas podem dizer, nossa, mas como que um Deus justo pode mandar pessoas para o inferno? Como que um Deus amoroso pode mandar pessoas vivas para sofrerem eternamente num lugar como o inferno? Mas o inferno existe justamente porque Deus é justo e porque o pecado tem que ser punido. Se Deus não punir o pecado, aí ele deixa de ser justo, porque isso é abominável. Injustiçar o inocente e libertar o culpado, isso é abominável aos olhos de Deus. Então, o pecado ele tem que ser punido, ele tem que ser punido. E se uma pessoa morrer sem ter se arrependido e confessado a Cristo, ela vai morrer sem ter sido perdoada. Ela vai morrer sem ter se arrependido dos seus pecados. Ela vai morrer amando pecar. E por causa do pecado, ela vai ter que ser punida. É por isso que isso acontece, porque Deus é justo. Se esse pecador não for punido, então Deus não é justo. Isso nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Romanos 3, 23 e 6, 23 diz que todos merecem a morte, todos merecem ir para o inferno. Mas aqueles que se arrependem verdadeiramente, eles recebem graça e o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus. É a única maneira de não ir para o inferno. O governante do inferno é Deus. E quem vai punir os homens no inferno é a ira de Deus. Engana-se quem acha que quem vai punir os homens no inferno é Satanás e que ele é o governante do inferno. Não. Ele não é o governante de lá e ele não vai punir ninguém lá. Muito pelo contrário. Até ele vai ser punido lá. Quem governa lá é Deus e quem vai punir os homens é a ira de Deus. A diferença é que no céu a gente vê a bondade de Deus, o amor, a misericórdia. Lá no inferno, o que vai ser visto é a ira de Deus derramada contra a injustiça do pecado. Deus é amor, mas é também justiça. Ele é misericordioso, mas também é santidade. Ele é um fogo consumidor. Isso tem lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 29. A presença de Deus não é amor em todos os lugares, conforme algumas pessoas pensam. O inferno é terrível justamente porque Deus vai estar lá presente, só que sem amor. Ele vai estar presente com toda a sua ira. Isso nós vemos em Hebreus 10, versículo 31, Hebreus 12, versículo 29 e Apocalipse 6 e versículo 16. Lá os homens vão sofrer o eterno desprezo de Deus. Daniel, capítulo 12 e versículo
2. É por isso que a gente precisa aproveitar a oportunidade que se chama hoje. Ninguém é dono do dia de amanhã. Ninguém pode dizer, eu vou deixar para amanhã, porque nós não somos donos do dia de amanhã. Deus é que é dono do dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a Bíblia diz que nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. Hoje, nós temos ainda a chance de confessarmos a Deus, de nos entregarmos a Jesus, de nos arrepender dos nossos pecados para um dia morar eternamente com Deus. Ainda temos chance, mas vai chegar um dia que não vai mais haver chance alguma. O castigo do inferno resulta numa terrível dor. Jesus descreve os ímpios chorando e rangendo os dentes de tanta dor que eles vão sofrer no inferno. Nós vemos em Mateus 8:12, nós vemos isso em Mateus 13, versículo 42 e versículo 50 também. Mateus 22, versículo 13, Mateus 24, versículo 51 e Mateus 25, versículo 30. A dor lá no inferno não vai ser apenas uma dor espiritual, vai ser uma dor emocional e física, já que as pessoas vão ser ressuscitadas e vão estar vivas no inferno. E isso nós vemos em Apocalipse 20, versículo 4 ao 6, e Daniel, capítulo 14, versículo 2. Lá também no inferno, as pessoas vão estar conscientes, se lembrando de tudo o que aconteceu. Quando Jesus nos conta a parábola do rico e Lázaro, Jesus nos mostra que o rico lá no inferno, ele se lembrava de tudo que havia feito. Ele se lembrava de quem ele era, de quem Lázaro foi. Ele se lembrava de tudo que fez e se lembrava, inclusive, que a sua família estava perdida no mesmo caminho que ele. E aí ele pede, pai Abraão, manda Lázaro lá avisar a eles que eles mudem o comportamento, que eles mudem o jeito deles de estarem pecando, de amar o pecado. Pede para Lázaro ir lá avisar eles. E Abraão diz, não, eles têm os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Eles têm a lei e os profetas, que era o Velho Testamento. Os judeus, eles só tinham, naquela época, né, eles só tinham apenas o Velho Testamento. O Novo Testamento ia começar a ser escrito. Só existia o Velho Testamento, que era a lei e os profetas. Os judeus, eles dividem o Velho Testamento entre lei e profetas. Então, quando fala na Bíblia de lei e de profetas, está falando do Velho Testamento. E era justamente as escrituras que eles tinham naquela época. Então, Abraão diz para o rico, não, eles têm a lei e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras. Que eles leiam nas escrituras, eles leiam na Bíblia, que é a Bíblia que eles tinham naquela época, e vejam qual é o caminho que eles devem seguir. Mas Lázaro não vai para lugar nenhum. E nem quem pode sair daí pode vir para cá, e nem quem está aqui pode ir para aí. Nem quem está no paraíso pode ir para o inferno, nem quem está no inferno pode ir para o paraíso. Né? E um não pode interferir no que o outro está sentindo. Quem está no inferno não pode interferir na paz e na tranquilidade de quem está no céu. E quem está no céu não pode interferir na dor e no sofrimento de quem está no inferno. Os ímpios vão ser julgados e vão ser condenados também de acordo com suas obras, conforme Daniel 12, versículo 2 e Apocalipse 20, versículo 12. Da mesma forma como os salvos vão ser recompensados de acordo com suas obras, não salvos, mas recompensados de acordo com suas obras, quem fez pouco vai ganhar menos, quem fez mais vai ganhar mais. Da mesma forma, os ímpios no inferno vão ser castigados de acordo com o que fizeram. Quem cometeu mais erros, quem foi mais pecador, quem foi mais cruel, vai receber um castigo maior do que quem foi menos. Lucas 16, 19 ao 31 é a passagem que nos traz a parábola do rico e de Lázaro. Lá nessa parábola, uma outra coisa que nós podemos ver também é que não existe estado intermediário, né? Tanto para os salvos como para os ímpios. Um lugar onde eles vão, por enquanto, sem ser o céu e sem ser o inferno. Um lugar que eles vão pagar por alguma coisa antes de ir para o céu, ou algo do tipo, né? E não existe esse lugar intermediário. As pessoas quando morrem, ou elas vão diretamente para o paraíso, ou elas vão diretamente para o inferno. Não tem lugar intermediário. Nós podemos ver isso nessa parábola. Em nenhum lugar na Bíblia dá um lugar de um purgatório, onde os mortos serão pecados purgados.
Na verdade, nos diz que após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. É por isso que a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós temos no dia de hoje enquanto estamos vivos. Porque depois que morrer, não há mais o que ser feito. Morreu, foi salvo, vai para o paraíso. Morreu, não está salvo, vai para o inferno. Não tem mais o que ser purgado, não tem mais o que ser evoluído, o que ser purificado. A partir do momento que morreu, pronto, aí já segue-se para o juízo final, né? A própria morte e o Hades também vão ser lançados no Guiena, conforme nós vemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 até o versículo 15. Agora, uma coisa também que nós devemos prestar atenção é sobre o que a Bíblia fala sobre a destruição eterna. A destruição eterna significa a separação eterna da presença do Senhor e da majestade do seu poder, conforme nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9. Então, quando a Bíblia fala de condenação eterna, a Bíblia está falando de viver eternamente separado da presença e da majestade, do poder, da bondade, do amor, da misericórdia de Deus. Lá na Bíblia, a palavra que está usada para destruição é traduzida como morte. A palavra usada como para eterna, destruição eterna, é a palavra aionios, não sei se é bem assim que se pronuncia, né? Que significa sem começo e nem fim, ou seja, é eterno, não tem um começo e não tem um fim. E significa nunca cessar. Mateus capítulo 18, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 17, Judas capítulo 1, versículo 6 e 7, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11, Apocalipse 19, versículo 3, Apocalipse 20, versículo 10. Ou seja, quando os ímpios forem lançados no lago de fogo, esse lago de fogo não é uma destruição total, a aniquilação. De dizer que a partir dali eles vão ser totalmente destruídos e vão parar de existir. Isso, não é isso que está dizendo. Está dizendo que eles vão sofrer eternamente. E a palavra usada para eterna é isso mesmo, é uma coisa que nunca vai acabar, que não tem começo e que não tem fim. Uma outra palavra usada na passagem que fala sobre a destruição eterna é a palavra vergonha. Uns irão para o sossego eterno e outros para a vergonha eterna. Essa palavra vergonha, que nós vemos, por exemplo, também usada lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, ela significa reprovação, significa desgraça. E aí uma coisa que é interessante da gente perceber é que a salvação, a vida eterna, é tratada como uma vida que as pessoas vão viver eternamente, nunca vão morrer. Então vão viver eternamente na presença de Deus. Mas aí muitos, quando vão falar da condenação eterna, falam que é uma destruição que foi para lá e acabou. Então, como que na mesma passagem, quando se fala de vida eterna, é algo que vai ser feliz para sempre no céu e nunca vai ter fim, e quando se fala de condenação eterna, é algo que vai chegar lá, vai ser destruído e aí pronto, vai parar de existir. Então, a mesma palavra, mas usada com significados diferentes de acordo com aquilo que a pessoa quer, e não de acordo com o que a Bíblia diz. Essa condenação eterna, nós vemos essa passagem falando sobre a condenação eterna e a vida eterna em Mateus 25, 46. Você pode dar lá uma olhada e ver lá o que diz. Essa segunda morte que a Bíblia fala, conforme nós vemos lá em Apocalipse 20, 14, é essa condenação eterna. Quando a Bíblia fala da condenação eterna, a Bíblia também diz que essa é a segunda morte. Aí por isso muitos acham que aqui está dizendo que quando as pessoas forem condenados, as pessoas que não foram salvas, forem para a condenação eterna, forem julgados e forem para a condenação eterna, eles vão ser destruídos. Porque a Bíblia fala que é uma segunda morte. Mas não é que eles vão ser destruídos. Isso é um castigo eterno e não uma aniquilação. Do século II, nós temos o apócrifo Apocalipse de Pedro. É um texto cheio de contradições com o restante das Escrituras, negando principalmente a punição eterna ensinada claramente na Bíblia. Esse livro não foi escrito por Pedro. Então, como vários outros que existem, existe também esse apócrifo. Esse apócrifo é que diz que na Bíblia os homens não vão sofrer eternamente, mas vão ser destruídos, aniquilados.
E aí, com essas e muitas outras passagens desse apócrifo, desse Apocalipse de Pedro, ela discorda de muita coisa que a Bíblia diz. É por isso que é um apócrifo. É por isso que não faz parte do cânon bíblico. Porque para poder fazer parte da Bíblia, era necessário que determinado livro estivesse de acordo com todos os outros livros que estivessem lá. Se ele tivesse algum desacordo, então ele já não faria parte. Por quê? Porque Deus não se engana. Deus ele não distorce a sua própria palavra. Deus não diz uma coisa aqui, lá na frente ele já diz uma outra coisa diferente. Não, a palavra de Deus, ela é firme, ela é fiel. Se Deus disse, é. Se ele não disse, então não é. Não tem como em num livro da Bíblia Deus dizer uma coisa e no outro ele dizer outra coisa. Se por um acaso a gente pega a Bíblia e a gente enxerga Deus dizendo uma coisa num livro e Deus dizendo outra coisa no livro, não é que Deus disse coisas diferentes, ele disse a mesma coisa. É apenas a nossa mente que não está conseguindo entender o que é que aquelas passagens significam. Esse Apocalipse de Pedro, ele possui descrições semelhantes às experiências e visões que algumas pessoas alegam ter acerca do inferno hoje em dia. Pessoas que dizem, eu fui no inferno, e o inferno era de tal jeito, e era de tal cor, e tinha tal cheiro, e eu vi fulano de tal no inferno, e eu vi o demônio torturando cicrano no inferno. Então, esse Apocalipse de Pedro, que discorda de um monte de coisa do resto da Bíblia, esse Apocalipse, ele diz quase a mesma coisa que essas pessoas que alegam ter tido experiências ou visões no inferno, alegam ter visto lá. O pensamento medieval, ou seja, o pensamento antigo acerca do inferno foi diretamente influenciado por esse tipo de texto. E aí daí vem aquelas pinturas antigas sobre o inferno, com os demônios torturando as pessoas e tal. Vem exatamente desse tipo de texto alienado e totalmente discordando do que a Bíblia fala. Com isso nós vemos que essas versões são apenas versões novas, essas visões, experiências que essas pessoas têm hoje e que fazem muita fama na internet, são apenas versões novas das velhas histórias já recontadas antigamente, só que com mais ficção e apelo sensacionalista. A Bíblia é a única revelação da palavra de Deus que devemos dar crédito, porque a Bíblia sim é inerrante e é infalível. Tudo que contradiz as Escrituras Sagradas deve ser rejeitado. Conclusão. O ensino do julgamento eterno era um dos ensinos bíblicos básicos que eram ensinados para os cristãos, conforme nós vemos em Hebreus 6, capítulo 1, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. É interessante que muitos acreditam que o céu é real, mas aí desacreditam na existência do inferno. No entanto, a Bíblia diz que o inferno é tão real quanto o céu. Negar a existência do inferno é negar o ensino do próprio Senhor Jesus. Então, existem pessoas que acreditam que o céu é real, querem o bem bom do céu, mas aí desacreditam do inferno, porque querem a parte boa, mas rejeitam a parte ruim, a parte triste, a parte feia. Só que negar a existência do inferno e negar a realidade do inferno é negar o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido abençoado, que Deus tenha falado com você. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com outras pessoas para que essa aula, esses ensinos possam chegar para outras pessoas também, pessoas que talvez estão enganadas acerca desse assunto de alguma forma e aí precisam ouvir a palavra de Deus e ver o que é que Deus realmente diz sobre determinado assunto. Se inscreve no canal e assina o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo que for colocado aqui no canal. Toda vez que tiver um vídeo novo, vai chegar a mensagem para você de que tem um vídeo novo. Quando você curte o vídeo, quando você compartilha com outras pessoas, quando você se inscreve no canal, você ajuda o canal a crescer. E aí o próprio YouTube começa a recomendar o canal para outras pessoas, porque ele percebe que talvez o canal seja sim um canal interessante, seja um canal relevante e que talvez outras pessoas queiram ver aquilo que tem aqui também no canal. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, que você tenha sido abençoado e até a próxima.